Eu quero convidar, neste momento, a Igreja de Jesus a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 16, versos 18 e 19. Deus ministrou essa palavra fortemente no meu coração. Eu vi a pastora Raquel, lá da igreja de Vitória, Metodista Memorial, ministrando algo parecido. Só que eu não tinha um entendimento dessa palavra quando ela ministrou. E Deus trouxe assim algo profundo no meu coração sobre essa palavra. Eu quero ministrar nessa noite sobre o tema a vitória da igreja. A frase portas do inferno ou porta do Hades é encontrada apenas uma vez em todas as escrituras, em Mateus 16, 18. Nesta passagem, Jesus está se referindo à construção de sua igreja. Naquela época, Jesus ainda não tinha estabelecido a sua igreja. Por quê? Enquanto Jesus estava na terra, trabalhando com os seus discípulos, Jesus estava preparando os seus discípulos para uma grande missão, para uma grande obra. E nesse texto aqui, quando Jesus olha para Pedro e fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava falando para Pedro, Jesus estava se referindo à igreja. Jesus estava se referindo a essa assembleia que hoje, reunida no nome de Jesus. Jesus estava falando do povo chamado, escolhido dele. A igreja que Jesus está referindo como sua igreja é a assembleia de pessoas que foram chamadas fora do mundo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, naquele momento ali, foi uma grande revelação que estava dando sobre a vida de Pedro. E eu confesso para vocês, eu estudei, eu vi vídeos. Sabe o que Deus falou comigo? Filha, agora você esquece tudo que você viu, porque eu vou dar minha revelação para você sobre este texto. E Deus falou comigo, Pedro ali, representando a igreja, uma pessoa, sabe, ainda sendo tratada, uma pessoa ainda amadurecendo, uma pessoa crescendo, uma pessoa com dificuldades, como eu, como você, um ser humano comum, com seus defeitos, os seus comportamentos. Mas Jesus usou ali aquela fala, aquela frase. Sabe o que Deus falou comigo? Filha, é essa igreja que eu estou edificando. A igreja não é perfeita, mas eu vou edificar essa igreja. Porque a igreja só começou a ser igreja quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Segundo os teólogos, ali se inicia a igreja de Jesus. Ali se inicia o povo chamado por Deus, após a morte de Jesus. E naquela cruz ali, Jesus falou assim: olha,
eu venci a morte, eu venci o inferno. E você, igreja, você pode vencer e você pode continuar avançando, que eu serei com vocês. Porque ali iniciou uma igreja. Enquanto Jesus estava com Pedro, Jesus orientava, Jesus ia sinalizando, Jesus ia amando, Jesus ia pegando no colo, corrigindo. Mas depois ele falou: olha, tem o Espírito Santo de Deus, e já tem a vitória que eu já dei para a minha igreja. Querido, na cruz, Jesus já liberou toda a vitória sobre as nossas vidas. A nossa igreja vai sendo, sabe, edificada, a igreja vai crescendo. Só que a igreja, ela não pode ser uma igreja omissa. A Bíblia declara que as portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja que é ativa, não uma igreja que é omissa. Por isso entendemos que devemos nos mover em direção a essas portas e exercermos sobre ela o poder soberano de Cristo. Deixa eu entender essa frase, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É como se eu pegasse esse púlpito e empurrasse para lá. Quando Jesus falou que as portas do inferno não prevaleciam contra a igreja, está dizendo assim: igreja, você vai avante, você não para, você vai contra, ir contra tudo aquilo que tenta nos parar, contra todo principado e potestade que tenta nos atormentar, que tenta atrapalhar a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios. É uma igreja que vai contra, não uma igreja parada, não uma igreja na defensiva. Se vir me atacar, eu ataco. Não, essa palavra Jesus está dizendo que as portas do inferno vai cair se você correr, se você andar, se você ir diante. A palavra já foi liberada. A igreja não tem que ter medo de avançar. A igreja não tem que ficar na defensiva. A igreja tem que ir diante, empurrando tudo. Deus nos chamou para vivermos e comermos o melhor desta terra e irmos com Ele para o céu. A igreja continuará avançando. Jesus aqui, Ele está falando de uma igreja que pode ir adiante e vencer todo obstáculo. Jesus está falando de uma igreja que pode ir, que Ele já garantiu a vitória. Vocês estão me entendendo nessa noite? A vitória já é nossa no nome de Jesus. Jesus está falando de uma igreja que é para entrar, entrando. Não é para a igreja para viver acuada, com medo. Quem nos quer ver com medo, acuado, é o diabo, é Satanás e seus demônios. Tem muitas pessoas aqui acuadas. Tem muitas pessoas aqui com medo. Medo de avançar. Medo de entrar lá dentro daquela empresa sua e começar a declarar e sair empurrando as portas. É essa igreja que vai. É isso que não é prevalecer. É uma igreja que vai empurrando as portas. É uma igreja que não tem medo. Medo de quê? Se naquela cruz
Deus esmagou a cabeça da serpente. Naquela cruz, Deus venceu a morte. O que é que temos nós a fazermos? Jesus está dizendo: eu só quero que vocês avance, avance, avance. Vai empurrando as portas, vai quebrando as cadeias, porque eu já estou com vocês. E se você ainda não vive uma vida vitoriosa, é porque você não tomou posse dessa palavra como igreja, que já foi liberado nos céus. As portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja vitoriosa, contra uma igreja que vai diante. Não deixe o inimigo te prender, não deixe o inimigo te paralisar. Não fica na defensiva. Tem pessoas aqui, né, nessa noite que estão na defensiva. Meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, não fique na defensiva. Deus está dizendo para você nessa noite: avance nesse problema, nessa dificuldade que você está vivendo, e você para e você chora sem se mover. Não prevalecer, sabe? É ir, segue adiante, não pare, não pare. Temos a autoridade que Jesus nos deu. Isso é guerra. Vocês estão me entendendo nessa noite? Isso é guerra. Ah, mas eu não quero guerrear não. Você já está numa guerra. Você não entendeu que existe um mundo espiritual ao nosso redor, que o diabo não brinca, que o diabo tem te entristecido, o diabo tem colocado enfermidade, o diabo tem colocado separação, briga, confusão, o diabo tem colocado desânimo sobre uma igreja que já é vitoriosa. Vitoriosa. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu estou falando de uma igreja em que Jesus pegou a chave da vitória e falou: está aqui, igreja, está aqui, está na minha mão. Eu só quero que vocês saiam empurrando tudo, sai quebrando tudo, mas não fica na defensiva. Qual é o papel da igreja? Nosso papel é tomar por esforço, é jejuar, é orar, é batalhar, é ir contra, é afrontar, é confrontar. Ir contra. O papel da igreja é ir contra. Ir contra essa situação que tem tirado o seu sono. Ir contra essa situação que tem tirado o seu sossego. E você não tem paz. Aí simplesmente fala: Deus, o que é que eu faço? Deus está falando: confronta, afronta, vai adiante, que a vitória já é garantida. Eu já liberei a vitória. Jesus está falando de guerra. Podemos invadir os lugares, cidade, países. Igreja, podemos entrar na nossa família. Podemos ir contra, sabe, toda a armadilha do inferno contra o nosso casamento. Não tem aquele esposo drogado, bêbado, aquele esposo omisso, aquele esposo que que não quer compromisso com nada. Jesus está falando assim: olha, vá lá, toma posse da vitória.
Eu já peguei a chave. Está aqui. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus já liberou a vitória, igreja. Levanta, igreja. Acorda, igreja de Jesus. Para de viver a defensiva. Para de viver chorando. Levante a cabeça. Aquele filho seu, a igreja, você como igreja, você pode ir e abençoar aquele vizinho. O diabo pensa que é dele, mas nós vamos destruir e acabar com tudo. Jesus declara que não há um portal sequer que a igreja não possa invadir. Não há nada que a igreja não possa invadir. Igreja, vocês estão entendendo nessa noite? Não há nada. Não há nada, igreja. A igreja está sofrendo. A igreja está chorando. Por falta de ter esse entendimento. Que você pode ir contra. Que você pode ir adiante. Aleluias. Conclusão. Igreja, nos movamos em direção às portas do inferno. Passemos por ela e salvamos as pessoas que estão aprisionadas no pecado, na ignorância e na religiosidade. Essa igreja que Deus tem edificado. O que nós precisamos fazer como igreja é apenas, sabe o quê? Chega aqui, ó. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Avance. Avance em cima desse problema. Avance em cima dessa enfermidade. Avance em cima sobre essa separação. Avance em cima sobre esse vizinho que está tirando o seu sossego. Avance em cima dessa pessoa que está te perseguindo na faculdade, no seu trabalho. Avance, igreja. Avance, você, igreja. A vitória já está contigo. Já foi liberada. Deus ainda não vai liberar. Deus já liberou. Toma posse. Batalha. Corre atrás. Tem pessoas aqui que acham que tem situações que já estão perdidas. Deixa eu te falar nessa noite. Essa situação não está perdida. Essa situação não está perdida. Deus fala para você hoje nessa noite. Vá. Vá. Vá na minha força. Vá na força do poder de Jesus, que venceu a morte. E essa igreja vai enfrentar luta. Essa igreja vai enfrentar dificuldade. Essa igreja vai enfrentar problemas. Mas essa igreja também irá vencer a morte. Porque Jesus irá voltar para buscar a tua igreja. Mesmo com problema. Mesmo com problema. Mesmo com dificuldade. Mesmo com lutas. As portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja ativa. Seja uma igreja ativa. Seja uma igreja que se levanta e que vai.
Seja uma igreja corajosa. Seja uma igreja que não tem medo. Porque a palavra já foi liberada. Sabe aonde? Você vai dar um brado de vitória. Quando Jesus, o que é que eu disse? A igreja iniciou. Após Jesus morrer na cruz, ali começou a igreja de Jesus. Jesus naquela cruz, ele fala: Pai, todo o poder me foi me dado no céu e na terra. Pai, a humanidade não me deve mais nada. Pai, está consumado. Eu entrego o meu espírito ao Senhor, mas a minha igreja será uma igreja vitoriosa. E que até a morte vai vencer. Sabe por quê? Que se eu partir hoje, eu continuarei adorando o Senhor lá nos céus. Eu continuarei adorando o Senhor lá nos céus. Mas enquanto eu continuo aqui, eu quero ir, sabe como? Avançando, 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 avançando. Eu vou avançando, eu vou avançando, eu vou empurrando. Que quem tem de correr, quem tem de bater em retirada, é Satanás e seus demônios. Porque a chave da vitória já foi nos dada na nossa mão.